por isso que eu voltei. A Tassana ainda tá com coisa, né, para gravar, ainda tá com a atualização. Agora foi. Então, falando, né, fazendo essa revisão da unidade 13, a gente vai ter na nossa prova uma questão de análise dimensional. Essa questão vai ser separada da questão de semelhança, sendo que a questão de semelhança vocês também vão encontrar o grupo π para aplicar na semelhança. E uma questão de escoamento, aí já foram duas questões, né? Cada uma valendo 2 pontos. Uma questão de escoamento interno viscoso incompressível, certo? Onde vocês vão ter que calcular tudo aquilo, Reynolds, fator de atrito, a perda de carga distribuída, localizada, a perda de carga total, fazer o balanço até encontrar a potência da bomba, a potência da máquina. E uma última questão de escoamento externo, né? Só recapitulando aí, usem a viscosidade para vocês que estão na lista do fluido do ar a 40 graus, tá? Porque ficou faltando lá a viscosidade, então podem usar. Só descrevam lá qual foi que vocês utilizaram, né? Deixe assim, bem destacada qual foi a viscosidade cinemática que vocês utilizaram para poder corrigir de acordo com ela. E aí, seguindo, nosso primeiro assunto foi análise dimensional, né? Um assunto que eu acho que no início ficou um tanto quanto confuso, depois a proporção que a gente foi fazendo, os grupos PIS, os grupos adimensionais, foi ficando mais evidente como é que a gente fazia aquela matemática. O objetivo era encontrar aquele grupo adimensional, né? Usando o sistema MLT, era o sistema que a gente adotava, sendo que também pode usar o FLT. E aí, o mais importante desse conteúdo é que a gente adote as dimensões corretas dessas variáveis. Uma vez a gente adota um sinal errado, um expoente errado, né, tudo ali vai por água abaixo, todo o nosso cálculo vai por água abaixo. A gente até pode encontrar uma dimensional correto, um grupo adimensional correto, mas não vai ser daquela variável se a gente usar a dimensão errada da variável, vai ser de outra variável, de outro grupo para outra aplicação. Então, é bem importante a gente trabalhar com a dimensão correta, né? Trabalhar corretamente com essas dimensões e aplicar. O grande objetivo da análise dimensional é fazer essa modelagem física. Então, a gente vai identificar quais são as variáveis importantes, as dependentes, as independentes, e criar essa relação de acordo com essas variáveis, os nossos grupos adimensionais. É uma modelagem física por meio das dimensões. Né? E a gente vai usar o teorema de Pi, a gente tem as dimensões, as variáveis dependentes e as variáveis independentes. Vamos utilizar todas essas variáveis, fazer aquele passo a passo. Passo 1, listar as dimensões. Passo 2, escolher o conjunto, o MLT ou FLT. Passo 3, ver quantas dimensões tem aqueles conjuntos, aquele conjunto de variáveis, para saber quantos pis a gente vai formar. Sei quantos pis a gente vai formar, vou escolher a base. Lembrem sempre da regrinha para a escolha da base. Não escolham a variável dependente ou evitem escolher a variável dependente, que é aquela variável que seu enunciado sempre deixa bem evidente. A vazão depende de, a variação da pressão é em função de, a velocidade é influenciada por. Então, você tem ali na sua questão, se você interpretar, você consegue entender qual é a variável que é dependente e quais são as independentes. Então, evitar sempre escolher essa variável aí dependente como base, né? Nesse conjunto de bases tem que ter todas as dimensões do fenômeno. Nunca escolher duas variáveis com a mesma dimensão, né? Ou variáveis iguais. Escolher variáveis simples, compostas aí por uma ou duas dimensões. Isso facilita na hora do cálculo. Não acaba aí, depois a gente vai encontrar quem são aqueles nossos expoentes, né? Estabelecer as equações, calcular, fazer a análise para M, para L e para T, para cada dimensão. Encontrou os expoentes, a gente vai provar. Gente, na prova, a questão
né? Quando eu peço para vocês criarem o grupo adimensional, eu peço para vocês encontrarem os adimensionais, provar e representar. Não é encontrar só quem é A, B e C, não é só provar e nem só representar, é fazer as três coisas. Encontrar os expoentes, provar e representar. Não me esqueçam, a gente precisa fazer as três coisas. Professora, por exemplo, se tivesse dois grupos PIS, bastaria só escrever dizer que um é igual, um é em função do outro. Assim, isso. Assim, um em função do outro. Se tiver mais de um pi, a gente separa por ponto e vírgula. Se a gente tiver mais de um. Essa questão foi uma questão da lista também, que comentaram comigo, e aí eu resolvi trazer ela aqui. É uma questão bem interessante, porque mostra como você interpretar essas variáveis é importante para que vocês encontrem o adimensional correto. Né? Observe. Ele fala, quando o fluido viscoso é confinado entre dois longos cilíndricos concêntricos, o torque por unidade de comprimento necessário para ligar o cilindro depende. Então, é o torque por unidade de comprimento. Observe essa questão, é torque por unidade de comprimento. Torque é força vezes comprimento. Por unidade de comprimento, comprimento vai cortar com comprimento, a gente vai ter força. Então, na verdade, o torque por unidade de comprimento é a força. Depende da velocidade angular, T a menos 1, do raio interno e do raio externo, deve-se considerar os dois. Eu já vi gente considerar raio como raio e desconsiderar se é interno ou externo, e da viscosidade cinemática. Depois que a gente encontra os πs, né, esse vai ser o π1 e o π2, um em função do outro, poderia ser também RI por RE em função do outro π, a ordem não importa. E quando a gente tem até 2 πs, é comum a gente isolar, passar quem está aqui dividindo para o outro lado multiplicando. Né? É comum a gente isolar, por exemplo, a nossa variável dependente, que é o torque. Então, o que vai acontecer aqui é que a gente vai ficar com RI vezes a viscosidade, vezes RE, vezes a velocidade angular. E na letra B, ele pergunta o que acontece com o torque se os valores do raio forem triplicados. Se a gente triplica o valor do raio interno e do raio externo, a gente vai aumentar 9 vezes esse torque. Então, essa análise, né, do que é que acontece com o torque, poderia, se você tem qualquer variável que você queira isolar, se você quisesse isolar o raio, se você quisesse isolar a viscosidade aqui, era só fazer meios por extremos e isolar essas variáveis. Pergunta, gente. Perguntas. Vocês estão muito calados. Vocês estão aí? Eu estou aqui ainda. É uma boa pergunta também. Tá, professora, tá. A gente está só absorvendo. Certo. E a semelhança, né? O estudo da semelhança, a gente vai utilizar esses grupos πs para poder fazer a aplicação e entender se o sistema é semelhante ao outro. Então, existe uma semelhança mínima, que é a geométrica, e a máxima, que é a dinâmica. Para que esse sistema seja semelhante ao outro, a gente precisa, no mínimo, ter a semelhança geométrica, né? E para transpor esses resultados, pode ter também a semelhança dinâmica, a semelhança cinemática.
Então, a mínima é a geométrica, a máxima é a dinâmica. Então, a ideia é transpor os resultados de um sistema para o outro, né, obedecendo a semelhança, de que eles sejam semelhantes. E, para isso, a gente precisa usar os grupos PIS que tenham a variável de interesse para que um sistema seja semelhante ao outro, e a gente chegue nesse valor para que um seja semelhante ao outro de acordo com aquela variável, que pode ser uma variável geométrica, uma variável cinemática, uma variável ou uma variável dinâmica. No caso da questão da prova, vocês vão ter que criar os PIs, né, para poder aplicar. Eu até peguei essa questão aqui, que era uma questão da lista também, que um aluno me perguntou. Nessa questão eu já tinha dado os PIs, mas só para mostrar para vocês como é importante, depois que a gente encontra o PI, a gente saber qual é o grupo PI que a gente vai utilizar. Nessa questão, ele falava que uma bomba de fluxo radial é necessária para fornecer essa vazão de água a uma altura de 50 metros, uma potência de 15 HP, ele dá o diâmetro do rotor e a rotação. Ele fala que um protótipo, vou colocar de outra cor aqui, deve ser modelado num pequeno dispositivo de teste que fornece 3 HP de potência, rotação de 100 RPM para desempenho semelhante. Calcule a altura da carga, a vazão volumétrica e o diâmetro do modelo, né? Sabendo que os fluidos usados no modelo e no protótipo possuem a mesma massa específica, porém viscosidades diferentes. E ele dá os PIs, ele dá o PI1, o PI2, o PI3 e o PI4. Observem que para todos os PIs a gente tem um diâmetro, e o diâmetro é um dos que a gente quer conhecer. Então, por qual a gente começaria? Esse daqui eu não posso, porque a gente não tem a viscosidade. Ele quer a vazão, ele quer o diâmetro, a vazão e a altura. Então, se a massa específica é a mesma, a gente poderia começar com esse π4, porque a gente tem a potência, a rotação e vai calcular o diâmetro do outro modelo. Depois que a gente calcula esse diâmetro, a gente pode aplicar no π2 para encontrar a vazão e no π1 para encontrar a altura. Só tem que a gente sempre vai fazer o mesmo π do modelo igual ao mesmo π que a gente está tratando do protótipo. Quando eu faço o π4, que eu uso o π4 aqui, o π4 do modelo vai ser igual ao π4 do protótipo. Na verdade, é o contrário. O π4 do protótipo vai ser igual ao π4 do modelo. Depois, a gente vai fazer o π2 do protótipo igual ao π2 do modelo. Depois, a gente vai fazer o π1 do protótipo igual ao π1 do modelo. E assim a gente vai usar os adimensionais para poder calcular, encontrar essa semelhança, sempre entre dois sistemas. Sistema 1, sistema 2, ou o mesmo sistema com fluidos diferentes. Aqui é outra também, era uma outra questão que tinha, então a gente tinha aqui 6 variáveis, né? Vamos criar 3 πs, e quando a gente criar esses 3 πs, a gente vai usar a variável que tem frequência para encontrar a semelhança entre um sistema e outro. Tinham me perguntado dessa questão aqui, era mais porque tinham escolhido a frequência como base, e aí eu falei, gente, não escolhe a frequência como base. Se depois ele quer saber qual a frequência de desprendimento do protótipo, o ideal é que a gente não escolha a frequência como variável base, que ela apareça só em um grupo, como no caso dessa questão aqui. Se não tivessem escolhido o diâmetro como base, ela só iria aparecer em um grupo e a gente conseguiria já ter encontrado esse diâmetro, sendo que ele não se repetiria em todos os grupos
adimensionais. Depois tratamos de escoamento interno. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, pode alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão, qualquer coisa, pode me interromper. Professora, sobre a parte da velocidade média, porque tem que calcular a máxima e a média, né? A média, se você tiver a vazão, vai ser a vazão sobre a área, como a gente acabou de fazer naquela questão do quadrado. Sim. Aquela velocidade que a gente calcula, a vazão sobre a área. A máxima ela vai ser o dobro da média se o regime for laminar. Mas geralmente não. Se não é laminar, a gente vai precisar calcular N para calcular V máxima. Mostro já isso, a gente chega já lá. Tá. Mostro já. Falamos do diâmetro hidráulico, né? Já tirei até a dúvida de Itamar ali na questão que era um quadrado. Vimos como calcula esse comprimento hidrodinâmico da entrada, que é quando as camadas limites se encontram. Uma vez as camadas limites, né, se encontraram, a gente consegue calcular qual é esse comprimento. A partir desse ponto, a gente tem um escoamento, né, plenamente desenvolvido. Podemos calcular essa tensão máxima, que é a tensão na parede. Então, a gente tem essa tensão máxima que é na parede. A gente pode calcular também em qualquer posição de R. Esse perfil de velocidade é para o escoamento laminar, onde V máximo é 1 menos Rzinho, Rzão ao quadrado. Esse é um perfil apenas para o escoamento laminar. Para o escoamento laminar, V máximo é o dobro da média, e aí a gente consegue quantificar. Se eu conheço o V médio, por exemplo, eu tenho uma vazão. V médio vai ser o dobro, ou vazão sobre área. Então, se eu calculo o V médio, eu consigo calcular V máximo aí 2 vezes a velocidade média. Mas, como você disse, seu escoamento não era laminar, né? Então, se ele não é laminar, a gente vai para o regime turbulento, calcular V máximo por meio de N e V médio. Você tem V médio, que é vazão sobre área. Tem Reynolds, calcula o N, aplica aqui para encontrar quem é V máximo. Entendi. Entendeu? A equação de Hagen-Poiseuille também nos permite calcular a vazão ou a velocidade por meio da variação de pressão. E aí a gente calcula. Ela é mais indicada para o regime laminar, mas pode ser em alguns casos, né, modelada e utilizada aí para regime turbulento. Mas essa equação foi utilizada com a velocidade do perfil laminar, né? Ela foi elaborada com a velocidade do perfil laminar. Já falamos aqui para o perfil turbulento, depois falamos de perda de carga. Então, a perda de carga é essa diferença de energia entre um ponto e outro. Ela é o somatório da perda distribuída com a perda localizada. Essa perda distribuída pode ser quantificada por meio da variação de pressão pelo peso específico ou pela equação universal da perda de carga, onde a gente calcula o fator de atrito, né? Se laminar, 64 sobre o número de Reynolds. Se turbulento, a gente vai usar o nosso gráfico de Moody ou as nossas fórmulas para o regime turbulento, que vai depender se o tubo é liso, a depender do número de Reynolds. Se o tubo é semi-rugoso, a gente vai usar o método explícito, ou se o tubo é rugoso. E aí a gente calcula esse fator de atrito para calcular a perda de carga distribuída ao longo de um trecho retilíneo. Já a perda de carga localizada, a gente tem 2 formas também de calcular. Pode falar, gente. Professora, quando não vem dizendo que é semi-rugoso, liso ou rugoso mesmo, aí tem que partir para o gráfico de Moody, né? É melhor pelo gráfico de Moody, se ele não disser. Pronto, aí você tem o Ezinho. Se você não tiver o Ezinho, aí você já sabe que ele é liso.
né? Se não for dada a rugosidade, ele é liso. Muito bom você falar isso, então, se acontecesse isso na prova, eu poderia ficar arrancando os cabelos. Sim, mas vai ter a rugosidade, fique tranquilo. Vai ter a rugosidade, não se preocupe não, na prova. Eu acho que na prova, se bem que pode cair liso também, são várias questões. E aí tem duas formas de a gente calcular essa perda de carga localizada, certo? Pelo método do comprimento equivalente ou pelo método do coeficiente de perda de carga. Né? O LE aqui é o comprimento equivalente desse acessório, dividido pelo diâmetro. Observe que a gente usa a mesma equação, a equação universal da perda de carga. Ou pelo método dos Ks, multiplicando o K do acessório pela energia cinética. Só tomem muito cuidado, né? Qual o tipo de acessório que a gente vai utilizar. E essa foi a questão que eu mostrei, né? Falei com vocês, que foi a dúvida de Itamar. Eu tinha separado uma outra questão aqui, mas antes eu vou falar de bombas. O nosso objetivo de quantificar essas perdas de carga é que a gente quantifique qual a potência da nossa máquina final. Então, a gente precisa colocar no balanço a nossa perda e assim distribuir, ou conhecer qual deve ser essa energia adicionada. Conhecendo essa energia adicionada, a gente consegue calcular a potência dessa máquina, a potência da bomba, né? Com a vazão do fluido, a altura manométrica, o peso específico do fluido, a gente calcula essa potência final da máquina. É claro que a gente também viu como obtém isso nos catálogos. Obtendo isso nos catálogos, a gente consegue também encontrar o diâmetro do rotor, o rendimento e a potência final. As crianças aqui gritando tanto que conseguem me incomodar na fala, não sei se vocês escutam. E aí a gente consegue encontrar essa potência final também por meio do catálogo ou também por meio da fórmula. Foi até o que o Itamar me perguntou. Professor, esse rendimento pode ser dado na questão, na prova eu vou dar esse rendimento para vocês, né? 60%, 70%, 50%, né? Ou obtido por meio do catálogo rendimento real. Onde a gente vai fazer a energia adicionada vezes o peso específico, vezes a vazão dividido pelo rendimento. Então, a gente calcula essa potência da bomba, essa potência da máquina, e essa questão era uma questão, inclusive, da nossa lista, né? Uma questão que eu queria só reforçar para vocês, assim, no geral, como resolver uma questão de escoamento interno, tá? Não para a gente fazer cálculo a cálculo, não. Só demonstrar mesmo qual seria esse passo a passo, vai até abrir um pouco a mente de vocês para outras situações também. Ela fala que 2 reservatórios transportam aí, de um reservatório para o outro, fluido, a 7,5, daqui a vezes 10 a menos 7, metro quadrado por segundo, através de um tubo de ferro fundido semi-rugoso. Observe que aqui ele fala, um tubo de ferro fundido semi-rugoso. Então, ele dá a rugosidade absoluta da sucção e dá a rugosidade absoluta do recalque. Observe que se tem unidade é absoluta. Se fosse a rugosidade relativa, ele seria adimensional, né, cujos comprimentos e diâmetros estão descritos na figura, bem como os Ks. A gente tem um comprimento aqui de cada trecho desse, né, e os Ks para os acessórios. E a velocidade também, a velocidade de recalque foi dado, o diâmetro de recalque foi dado, o diâmetro de sucção foi dado. Não foi dada a velocidade de recalque, ou de sucção, só a de recalque. Mas a gente sabe que a vazão de sucção é igual à vazão de recalque. E vazão é velocidade vezes área. Então, tem como a gente achar VS, porque aqui, ó, VS vezes a área de sucção, AS, é igual à velocidade de recalque vezes a área de recalque, que tem como a gente calcular, porque a gente tem os diâmetros.
Então, tem como a gente calcular essa velocidade de sucção aqui, e é a primeira coisa que a gente vai fazer. Porque a velocidade de recalque a gente já tem, falta de sucção para a gente calcular o nosso número de Reynolds. Reynolds é sempre a primeira coisa que a gente vai fazer. Certo? Vou demonstrar aqui, a gente vai precisar calcular Reynolds, fator de atrito. Eu vou fazer o cálculo parte a parte, só para eu demonstrar aqui como é que a gente faria isso. Então, ó, V1 é V2, D2 ao quadrado por D1 ao quadrado, porque é a área, né? Então, o 4 e o π se cancelam. A gente encontra a velocidade 1, que é a velocidade de sucção. A velocidade de recalque já foi dado, a viscosidade também, o diâmetro de cada um. A gente calcula Reynolds para ver se o regime é laminar ou turbulento. Observe que ambos são turbulentos. Ele deu a rugosidade relativa e deixou evidente de que o tubo era semi-rugoso. A gente calcula essa rugosidade absoluta, que é o Ezinho sobre o diâmetro, e o fator de atrito. O fator de atrito para um tubo semi-rugoso é usando a equação de Summy-James. A rugosidade relativa, o Ezinho por D, elas eram diferentes para cada tipo aí de uma rugosidade para sucção e uma rugosidade para o recalque. Depois, com a rugosidade relativa e o número de Reynolds, calculamos o fator de atrito. Pode ir, Laura, não vou dar falta, não se preocupe, não. Tá gravado. Vocês são poucos, dá para saber. Certo? Calculando o fator de atrito, a gente calcula a perda de carga localizada e a perda de carga distribuída. Como foi dado o K para os acessórios, a gente vai usar o método dos Ks, né? Somando os Ks para a sucção, vezes a energia cinética da sucção, somando os Ks do recalque, vezes a energia cinética do recalque. A perda de carga localizada, já temos, vamos calcular a perda de carga agora distribuída. Distribuída ao longo de um conduto retilíneo. O comprimento é o mesmo. Calculamos a perda de carga total e vamos colocar no balanço de energia. Mais importante, gente, é a gente compreender desse balanço de energia quem se anula ou não. Porque eu preciso escolher quem é VA e quem é o ponto B. E às vezes eu vejo que vocês têm dificuldade de saber quem se anula ou não. Se os reservatórios não estão pressurizados, nenhum dos dois está pressurizado, ambos estão a PATM, a gente já pode anular essa pressão no ponto A e no ponto B, sendo que foi escolhida aqui na lâmina d'água do reservatório e aqui na saída do jato. Então, a gente pode cancelar VA porque é uma grande área, mas a gente não pode cancelar VB. A gente tem uma pequena área, uma grande velocidade. Não podemos cancelar VB. ZA é 0, e aqui eu tenho 2 metros, mais I4, 0,5, 2,5. Eu não estou vendo a questão da área do reservatório B. A grande área do reservatório e o ponto B na saída do jato. Ele não deu a área do reservatório, mas imagine que a área de um reservatório, de um tanque, comparado à área de uma canalização, ela vai ser bem maior do que a da canalização. Entendi. Então a área aí vai ser, se tomar a saída, vai ser a saída mesmo do tubo. Então. O ponto B, sim, na saída. Isso, mas no caso, por exemplo, se fosse essa água estivesse entrando na parte inferior do reservatório aí, então tomaria... E você considerasse na lâmina d'água?
se o tubo estivesse entrando na parte do fundo aí do reservatório. Aí você, para escolher na tubulação, você teria que saber a pressão nessa altura aqui, se ele estivesse entrando aqui. Aí eu escolhi na superfície. Na lâmina d'água. Isso. Aí você poderia cortar VA e VB. Muito bom, obrigado. E nada. E aí vai dar, eu me perdi aqui, não foi? 2 metros, mais meio, 2,5, mais 2, 4,5 vai ser o ZB, que é o ponto da saída. Nesse caso aqui, lembrei, Tamar, porque a gente não escolheu aqui, porque a gente não tinha a altura da lâmina d'água, a gente só tinha a altura da canalização. Porque a gente tinha essas alturas aqui na vertical até a canalização, não tinha essa diferença daqui do cano até a lâmina de fluido. Né? O desenho ele nunca vai ter uma proporção aí tão real. Então, é ideal que a gente saiba também a distância na vertical para saber quem é ZA e ZB. Tranquilo, professor. Entendi. De posse de HA, né, que deu aí 8,01, a gente pode calcular a potência, né? Potência vai ser HA vezes a vazão, vezes o peso específico, dividido pelo rendimento. E aí a gente calcula essa potência da máquina. Agora a palavra é de vocês, com vocês. Era o que eu trouxe de revisão para a gente falar, gente, do nosso conteúdo da unidade 2, e para tirar dúvida de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, algum ponto específico. A gente já fez um pouquinho no início da aula, né? Ainda temos tempo. Professora, eu tenho uma dúvida bem específica. Pode perguntar. A minha questão da planilha, ela deu uma coisa muito estranha. Porque é muito estranho. Eu não consigo encontrar uma bomba que consiga vencer uma perda de carga de 533 metros. Calculou alguma coisa errada, com certeza. Possível ter dado isso, tem alguma conta errada. Porque a minha sucção, ela tem 10 metros, mas o meu recalque tem 110 metros. Tudo bem, mas isso não vai dar uma perda de 500 e tantos, não. De jeito nenhum. Sim. Se você estiver vendo no Excel, pode ter alguma cédula errada, mas não tem como dar tipo uma perda de 500 metros e seu H ter dado 500 metros. Não tem como, não. Quer dizer, tem como, né? Mas não foi o objetivo dessa questão aí. Você vai fazer 100 dividido pelo diâmetro, o fator de atrito deu quanto? O fator de atrito deu 0,18. Não, tem que ter dado 0,018. Em primeiro lugar, não existe fator de atrito mais de 0,1. Alguma coisa já está errada no fator de atrito. Caramba. Não existe fator de atrito. Olha o gráfico de Moody. Não existe fator de atrito mais de 0,1. Sim, faz sentido. Ele vai dar 0,0 alguma coisa sempre. Uma coisa menorzinha, né? Tá bom, então... O gráfico de Moody, o eixo Y lá em cima é 0,1. Já identificamos aí um pequeno erro. Tá bom, então pode ser da célula, do cálculo. Ajusta. Observe como é importante, né, ter esse senso de quais são os valores aproximados que vai dar esse fator de atrito, essa perda. Pode ter sido uma casa decimal na hora de fazer a célula. Verdade. Não vai dar 500 e tantos, isso eu digo de certeza. Eu gabaritei todas essas questões. Todas elas estão gabaritadas. E aí, contem-me mais. Falem mais.
só parar a gravação para vocês ficarem menos tímidos.